Fala para o seu irmão assim, Deus é muito bom. Tem um recado para te dar rapidamente? Passou o recado, pastor? Não. Não? Queria que você sentasse aí. Próxima semana, nós vamos ter aqui um treinamento das funções em nossa igreja. Então, sexta-feira à noite, presta atenção, discipulador, você tem um treinamento comigo. Você, discipulador, esposa discipulador, você vai estar aqui comigo, que vamos ter um treinamento a partir das 8 horas da noite. Não atrase, porque eu quero começar no máximo ali 8h15, porque o treinamento é um pouco longo, vai até umas 10h30, 11 horas. Então, já vim preparado para isso. Esse treinamento, ele tem por objetivo trazer de forma prática a sua função dentro da nossa igreja. Todo ano eu tenho falhado nisso, quero até pedir perdão para os irmãos sobre isso. Todo ano nós temos que passar por treinamentos da função. Eu não sei como que era na sua empresa lá, mas o Bradesco que eu trabalhava, a cada 3, 4 meses eu tinha um curso para ser investido, para melhorar o meu desempenho como um profissional, um gerente de banco no caso. E os nossos treinamentos como igreja, não é para que você seja melhor, porque você depende de Jesus. Quem depende de Jesus, diga amém aqui. Mas você precisa ter conhecimento. A Bíblia nos ensina que por falta de conhecimento padece uma geração, padece um povo. O povo padece por falta de conhecimento. E tem muitos irmãos líderes novos, outros que já são mais antigos, mas faz tempo que não passa pelo curso CTL, faz tempo que não faz alguma revisão, lê o manual da nossa visão. Então, às vezes eu compilo dentro de um treinamento isso. Então, você, discipulador, vai ter esse treinamento comigo, sexta-feira. A partir das 14 horas no sábado, isso é para a rede de adultos, tá? Na sexta-feira, todos os discipuladores. A partir das 14 horas no sábado, nós vamos ter treinamento para somente líderes de célula e líderes de treinamento, e depois para todos que têm função, que seria anjo da guarda e anfitrião. Então vai ser sexta e do sábado, vai começar às 2 horas, eu acredito que vai terminar por volta das 9 horas da noite. Então eu gostaria que você se programasse, rede de adulto, para estar aqui comigo, pastor Elner, pastor Christian e o Edson. Vamos estar ministrando algo da parte de Deus para trazer norte, direção para aquilo que Deus te chamou. Se você é um anfitrião, você tem um propósito como anfitrião. Você precisa entender a sua função. Se você é um líder de treinamento, um líder de célula, você tem um propósito diante do Senhor. Você precisa aprender. Isso não é para a rede Kids, tá? Então você que é líder Kids, não tem necessidade de estar vindo somente. Mas a minha esposa é líder de célula, então ela vem, Se o Rodrigo é líder de célula e a esposa é líder Kids, ela vem por causa do marido que é líder de célula. Mas se você só tem a função líder Kids, não tem necessidade para isso, porque a pastora vai fazer outro treinamento depois do jejum. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então conto com todo mundo participando aqui. Eu vou passar o cronograma direitinho, mas só para você se programar para a semana que vem. Glória a Deus. Nós estamos indo terminando a primeira semana de jejum. E nós temos um grande desafio após o jejum. É a abertura de casas de paz. Para quem não sabe, para você que está chegando na igreja, ou está há pouco tempo, Casa de Paz é um projeto evangelístico, onde nós vamos visitar uma casa, uma vez por semana, 1 horinha, e ministrar uma palavra da parte de Deus. É que eu não tenho aqui, semana que vem eu apresento melhor. Eu tenho uma casinha, escrito Casa de Paz, com 7 lugares para colocar 7 chavinhas. Então, a cada semana que você vai na casa dessa pessoa, quem é essa pessoa, pastor? Não é o membro da igreja. O membro da igreja já está evangelizado. Você vai escolher um parente seu, um amigo seu, você vai orar. Você abre a sua casa durante 7 semanas para que a bênção do Senhor e a paz do Senhor reine na sua vida? Muitas pessoas vão falar sim, a grande maioria. Porque as pessoas buscam paz, as pessoas buscam prosperidade. E é sobre isso que vamos ministrar nas casas de paz. Vamos falar sobre prosperidade dos céus, sobre saúde, sobre libertação, sobre cura. Vai ser uma experiência poderosa. E aí quem vai lá? Uma dupla, 2 pessoas. Vai lá ministrar. E essa pessoa que é dona da casa vai convidar os seus parentes, seus vizinhos, amigos, para participar desse momento de oração e receber da parte do Senhor. Irmãos, nós temos muitas experiências e a principal dela é que muitas pessoas tornam a casa de paz uma célula. Isso é muito precioso. A pessoa gosta tanto do ambiente, gosta tanto do vínculo, gosta tanto do que está acontecendo, que ele abre a casa para uma célula. É aí que você ganha um anfitrião. Mas também temos experiência de pessoas serem curadas,
serem libertas. Tivemos também manifestação de demônios dentro da casa de paz, curas imediatas, pessoas restaurando casamentos. Por quê? Um membro da igreja se dispôs a ser um instrumento de Deus. Então, nosso alvo é para que tenha pelo menos cada célula 2 casas de paz. Então, isso vai acontecer depois do jejum. No treinamento eu vou explicar um pouco melhor. E domingo que vem a gente vai reforçar como vai funcionar. Mas eu quero que a partir de hoje você esteja orando. Falando, Deus, quem é a pessoa que eu devo convidar para participar dessa casa de paz? Qual que é a casa que nós vamos abrir para orar? O teu processo lá é 40 minutos a 1 hora. Não é um dia, a noite toda, 2 horas. Não, você vai lá, vai declarar a paz do Senhor, vai fazer um louvor conhecido, vai ministrar a palavra em 15 minutos e ora pelas necessidades. E aí, tchau, pode ir embora. Ah, mas não tem a comunhão? Não precisa de comunhão. Você vai lá somente para liberar a palavra de Deus. Se a pessoa fizer um cafezinho lá, se quiser levar, combinar com ele, ok. Mas o processo é esse. Tenho certeza, irmãos, você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor e Deus vai fazer grandes coisas. Amém, irmãos? Feche seus olhos, deixa eu orar por isso, para que Deus fale o seu coração. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para que a tua palavra, que é viva e eficaz, entre nos corações. Pai, nesses próximos 15 dias de jejum, desperta os meus irmãos para a salvação de vidas. Desperta os meus irmãos para ser instrumento em tuas mãos. Senhor, vai mostrando desde já quem são as pessoas que vão receber a visita, qual é a casa que vai ser aberta para a casa de paz, e temos convicção que no final desse processo teremos um grande avivamento de salvação. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem poder para transformar, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então eu conto com você. Em outubro vamos ter também encontro com Deus, mas depois eu falo mais sobre isso. Glória a Deus. 11h13, vamos para a palavra do Senhor. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha penetrar nos corações com a verdade absoluta, tirando tudo aquilo que é mentira do diabo, tirando toda a falta de realidade do céu, mas trazendo, Senhor, um impacto tão profundo que transforma corpo, alma e espírito. Pai, eu quero declarar que toda mentira, todo sofisma, todo cansaço, toda distração caia por terra agora em nome de Jesus. A mente e o coração dos meus irmãos estão abertos para receber a tua palavra. E não somente receber, absorvê-la de tal maneira que haverá uma transformação de vida em nome de Jesus. Fala assim comigo, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na primeira semana de jejum, vou começar a palavra agora, e o título da palavra não tem a ver com o título do livro, porque eu só ministrar aquilo, você já está lendo o livro, então você já está recebendo o livro. Para quem não participou do jejum ainda, o Edson está aí? Cadê o Edson? Está ali. Depois deixa a livraria aberta. Nós temos mais algumas unidades do livro, R$25. É o livro do jejum. É o livro que nós estamos lendo todos os dias, como célula, como família, e se alimentando e orando a palavra de Deus. E essa semana, o livro do jejum tem que falar para nós sobre o chamado do homem. O chamado que eu e você temos para reinar. E nós temos uma dúvida muito grande, porque... Uma pergunta, Eduardo. Verdade. Obrigado, Eduardo. Então, às 7 horas da manhã, por exemplo, todos os dias, nas lives do pastor Wilson, que é @PWSilvaOficial, ele está ministrando o livro. É importante você ter o livro. Tem pessoas que não entendem isso. Eu fico assim um pouco preocupado, porque você acha que a igreja quer vender livro. O livro é do pastor Wilson, nem fica para nós aqui. O livro, a gente tem os custos, enfim, não tem lucro para a igreja. A questão do livro é te alimentar. Nós não fazemos nada sem propósito. Então, o pastor Wilson está ministrando na live, 7 horas da manhã, todos os dias. Entra lá no seu Instagram, enquanto vai trabalhar, enquanto está em casa. Participa do jejum também, orando junto com o pastor Wilson, todos os dias. Amém? Então, essa semana é sobre o chamado de Deus. E as pessoas, elas ficam idealizando padrões de pessoas que devem ser chamadas. Então você, muitas vezes, olha para si próprio e fala, eu nunca vou ser chamado por Deus. Outras pessoas olham para si próprio e falam assim, não, eu tenho toda a condição de ser chamado por Deus. Então você avalia, e nós nos avaliamos, baseado numa visão muito míope, muito pequena, muito além daquilo que Deus tem para você.
Eu preciso que você entenda de uma vez por todas. Você não tem capacidade alguma de definir o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe os melhores caminhos. Nós percebemos muitas pessoas perdendo direção, perdendo família, perdendo o propósito, porque eles insistem em viver segundo a sua vontade. Insistem em viver segundo o seu querer, o seu pensamento, porque afinal a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas presta atenção, eu sei que a vida é sua no tocante a essa vida terrena, mas só que a partir do momento que você entregou ela para Jesus, a vida não é mais sua, a sua vida pertence a Deus. E quando eu entendo isso, eu estou sujeito a essa nova vida, ao dono dessa nova vida, que é o Senhor Jesus. E aí, nós vemos que cristãos entendem isso, aceitam isso, mas no decorrer da vida, eles ficam se julgando, ficam se questionando, ficam mal. Então, ficam idealizando quem deve ser pastor, quem deve ser o discipulador, quem deve ser o evangelista, o profeta. Eu não tenho condições de ser isso. Eu não consigo ser aquilo. Eu não consigo ser um bom pastor, porque afinal eu não tenho conhecimento. Então vai colocando padrões e características para definir. Esse pode ser pastor, esse não pode. Esse pode ser um bom líder e esse não pode ser um bom líder. Esse sim, certamente vai ser discipulador, mas esse não pode. Isso é um grande erro na minha vida, na sua, porque nós comparamos a vida dos homens com aqueles heróis de quadrinho. Então, Superman, ele tem um poder diferenciado, por isso ele é o salvador da humanidade. O Flash é alguém que corre muito rápido, por isso que ele pode ser o salvador da humanidade. Jesus é o Filho de Deus, por isso que ele é o salvador da humanidade. Você percebe que você coloca uma característica, e por causa dessa característica você define o que ele pode ser? Mas Deus não trabalha assim. Fala para o seu irmão, Deus não escolhe os melhores. Fala para o outro, Deus não escolhe os talentosos. Fala para o outro, Deus não escolhe os capazes. Fala assim para ele, Deus escolhe os fracos. Então no reino do Espírito, no reino de Deus, a matemática é outra. No reino de Deus, a forma de viver é outra. Os escolhidos são outros. E aí você começa a perceber que você tem potencial sim para ser um escolhido de Deus. Eu quero mostrar hoje características de pessoas que são chamadas, as mentiras de quem é chamado por Deus. As mentiras da cabeça daqueles que olham, esse é chamado por Deus. Quais são as mentiras que impedem que só um tipo de pessoa pode ser chamado por Deus? Só outro tipo de pessoa pode ser chamado por Deus. Pergunta para o seu irmão, você é chamado por Deus, meu irmão? Aleluia. Projeta para mim, por favor, 1 Coríntios. Pode projetar, por favor? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Nesse texto, Deus, ele usa o apóstolo Paulo para falar qual que é o tipo de pessoa que ele usa. Você precisa ter convicção disso. Hoje, qual que é o meu objetivo hoje nessa palavra? É assim, destruir toda a estrutura de raciocínio, todo o pensamento errado que você tem a respeito de chamado. Os tipos de pessoas que devem ser chamadas. Não, existe um tipo de pessoa que Deus escolhe. Está bem claro aqui nesse texto. Vamos ler? Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, o vosso chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Então ele começa falando, olha, eu não chamo segundo a carne. Eu não chamo segundo a sabedoria humana. Eu não chamei essas pessoas mais inteligentes do mundo. Vamos, continuando. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então Paulo começa a falar assim, olha, Deus não chama segundo a carne, pessoas inteligentes segundo a carne, pessoas poderosas segundo a carne, e pessoas que nasceram na nobreza segundo a carne. Porque você pode pensar assim, quem é o próximo sucessor do pastor Alexandre aqui? Pode ser os pastores que estão comigo, mas se eu ficar bem velhinho, certamente vai ser o Pedro e Davi, porque afinal são filhos dele. Não, isso para Deus não classifica o chamado Pedro e Davi. Não é porque ele é meu filho como pastor, ele vai ser o próximo pastor de igreja. Eu sei que você conhece muitas igrejas que fazem isso. Mas a videira não funciona assim. A transição de pastores, por exemplo, não tem a ver com sangue natural. Tem a ver com o chamado que Deus coloca nos corações.
Por isso todos nós podemos ser um grande pastor. Fala para o seu irmão, você pode ser sim um grande pastor, uma grande pastora para a honra e glória do Senhor. Verso 27, por favor, continua no texto. Aí que Paulo fala, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Uau! Olha que poderoso aqui. Então quer dizer que qualquer pessoa fraca na visão humana, qualquer pessoa louca na visão humana pode ser um grande homem de Deus? Fala para o seu irmão assim, sim, ele pode ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Então nesse contexto, todos nós aqui, sem exceção, inclusive eu, podemos ser grandes homens de Deus, podemos ser chamados pelo Senhor, podemos ser escolhidos para uma obra excelente, podemos ser escolhidos para uma obra que toca os céus e move a terra. Eu e você temos esse chamado, podemos ser escolhidos para isso. Então, verso 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Então tem o porquê que Deus faz isso. Olha que interessante que o texto nos ensina. Eu não escolho o nobre, Deus falando. Eu não escolho os mais poderosos e nem de família nobre. Na verdade, eu escolho pessoas doidas, malucas. Eu escolho pessoas fracas, pessoas desprezadas no mundo. Sabe por quê eu escolho isso? Porque toda a glória tem que ser minha, diz o Senhor. Toda a honra tem que ser minha, diz o Senhor. Porque se você tem capacidade humana, você vai achar que o que você faz é fruto da sua sabedoria, é fruto da sua habilidade. Então deixa eu te explicar uma coisa algo de uma vez por todas. Deus não escolhe pessoas que se acham capacitadas. Ele capacita os seus escolhidos. Então quando você entende isso, você fica mais em paz. Por que você fica mais em paz? Porque você tem convicção que existe um chamado, algo que Deus colocou no seu coração, que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida. E você vai mais ainda saber que não tem a ver com você. Irmãos, a vida toda, de coração, não estou sendo assim soberbo, a vida toda eu não queria ser pastor, não é porque eu não achava lindo ser pastor, não é porque eu não achava assim algo glorioso ser um pastor, ser um instrumento de Deus. Na verdade, eu admirava todos os meus pastores. Mas sempre, na minha adolescência, quando jovem, inclusive na videira, eu não me sentia capaz. Eu não me sentia apto para viver algo poderoso da parte de Deus. Toda hora eu achava, não, mas não tenho condição. Eu lembro que quando eu fui ser líder de célula pela primeira vez na videira, eu tinha por volta de 21, 22 anos. Eu cheguei na videira com 19. E aí, 21 anos que eu tinha, na verdade. E com esses 21 anos, eu fiquei assim, mas Deus, eu não tenho capacidade. Eu não tenho conhecimento. Olha o André, que é meu líder de célula, ele é muito hábil, ele sabe conversar com as pessoas, ele é simpático, ele é alguém muito santo, orava todo dia, é alguém consagrado. Eu não consigo fazer isso. Como eu vou ser líder de célula? Nós fomos crescendo como célula, fomos avançando como célula, e o resultado disso foi que no final do processo, eu trabalhava como líder, na minha cabeça eu não trabalhava. Eu amava as pessoas, mas eu não tinha capacitação. O André falou o seguinte para mim, Alexandre, você vai ter que ser líder, não é porque você é capacitado, você tem que ser líder porque você entendeu que você depende completamente do Senhor. Aí eu comecei a olhar assim, olha, eu vou por obediência, mas confesso para você que eu sinto aqui que eu não sou capacitado. Fazer, continue sendo assim o resto da sua vida. E Deus vai te levar em lugares mais incríveis, mais poderosos, mais fantásticos, que você nunca imaginou. E quando eu olho que eu sou pastor hoje de uma igreja de 1000 pessoas, eu confesso para os irmãos com toda a clareza, não me sinto um bom pregador para os irmãos. Presta atenção, Alexandre Carne, tá bom? O que você vê aqui é o mover do Espírito Santo, não é o Alexandre natural. O Alexandre natural não tem habilidade. Então eu não me sentia capaz. Eu orava, Deus, me dá misericórdia, vem com o seu poder, me instrui, me possua. Eu não quero viver segundo a minha vontade, porque afinal eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para liderar essa igreja. Eu preciso do Senhor para liderar os pastores. Eu preciso do Senhor para viver uma vida plena.
no Senhor, me livre de mim mesmo. Essa é uma das minhas principais orações. Me livre de mim mesmo. Porque o Alexandre, é soberbo. O Alexandre, é arrogante. O Alexandre, sabe de todas as coisas. Mas só que toda vez que eu subo no púlpito aqui, eu vou discipular alguém e falar, Deus, tem misericórdia, eu preciso de uma palavra do Senhor, porque eu não sei o que falar para essa pessoa. Esse coração é um coração fraco. É alguém que entendeu que não tem capacidade, que não tem sabedoria. Na verdade, é um desprezado. Mas só que Deus ama pessoas assim, porque sabe que essas pessoas dependem completamente dEle. E você precisa ser uma dessas pessoas. Apóstolo Paulo fala que, olha, é para isso que Deus escolheu você. Então, se você se acha incapaz, se você se acha fraco, se você se acha desprezado, se o mundo não te valoriza, você está qualificado para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você é chamado. Então eu quero hoje destruir todo esse pensamento errado sobre chamado. Existem mentiras que estão na sua cabeça, que estão na cabeça dos membros da nossa igreja, que impedem deles darem mais um passo. Por propósito, não quero ser líder porque é difícil, não quero ser discipulador porque é complicado, não, porque tem muito trabalho e eu não dou conta, esse não dá conta, esse estou fraco, não estou apto, é isso que Deus precisa de você, mas Ele também precisa do seu sim, mesmo sendo essa pessoa desprezível, mesmo sendo essa pessoa fraca, eu sei que Deus vai me usar, eu sei que Deus vai operar, porque eu sou filho amado, e se Ele me escolheu, Ele vai me capacitar, e se Ele vai me capacitar, Ele vai dar frutos. Quando tem essa revelação, as coisas mudam, meu coração é transformado, eu tenho uma convicção, o tempo todo me sinto inapto, sem qualificação, mas ao mesmo tempo, o tempo todo, eu me sinto cheio do Espírito Santo para fazer a obra. Isso é maravilhoso. Aonde que as coisas não funcionam? Quando você para de se encher do Espírito Santo. Aonde que as coisas não avançam? Quando você para de buscar a presença de Deus. Porque toda vez, presta atenção no que eu vou te falar, toda vez que você não busca a presença de Deus, o seu ego inflama, a sua capacitação toma o controle. Perceba, irmãos, toda vez que você viveu de uma forma fraca, buscando ao Senhor, Ele mudou a circunstância. Mas toda vez que você quis agir da sua forma, você caiu. Sempre é assim. Se você agir da sua forma, do seu jeito, com a sua capacidade, com a sua fala, com a sua eloquência, você vai cair. Você vai cair do propósito, vai cair do chamado. Porque Deus não pode usar pessoas fortes. Deus precisa usar os fracos. Fala para o seu irmão assim, você é fraco em nome de Jesus. Mas fala para ele, mas se tornará forte na presença dEle. Aleluia. Então o homem é especialista em avaliar pessoas que vê. Então assim, se eu perguntar ao pastor Elner aqui, vou tirar a parte espiritual do pastor Elner, toda a sensibilidade do espírito. Se eu falar, pastor Elner, me mostra 10 pessoas da nossa igreja que têm capacidade de ser um líder de célula. Se eu tirar a parte sensível dele do Espírito Santo, a percepção dos céus, ele vai avaliar de que maneira? Segundo o que ele olha. Poxa, o irmão aqui está todo domingo aqui na igreja. O outro irmão ali já fez 10 cursos. O outro irmão, ele também tem uma forma de falar muito boa, é muito agradável estar perto dele. Aquele outro irmão, não, ele é o cara assim que serve uma beleza, muito honroso. Então você vai decidir os chamados baseado no que você vê. E quem fez isso na Bíblia? Samuel. O profeta Samuel quis fazer isso antes do rei Davi. Vamos ver isso aqui no texto? 1 Samuel, capítulo 16, verso 6. Samuel quis fazer isso. 1 Samuel 16, 6. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse consigo, Samuel falando, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Pode deixar aí por enquanto. Então, o que estava acontecendo nesse contexto? Deus estava destituindo Saul como rei. Saul perdeu o coração, perdeu a humildade, estava se vangloriando. E Deus rejeitou Saul como rei. Falando para Samuel, não quero mais rei de Israel, Saul. Não quero que Saul continue reinando e cuidando do nosso povo. Eu estou destituindo ele hoje. Mas agora você vai lá na casa de Jessé. E nessa casa tem um dos meninos dele que você vai ungir como rei de Israel. Ele chega na casa.
e ele convida Jessé para um sacrifício. E ao convidar para esse sacrifício, ele também senta à mesa lá junto com a família. Na verdade, antes de sentar à mesa de comer, né? Ele estava lá escolhendo. E perguntou onde estão seus filhos. E a primeira pessoa que ele viu logo de cara foi um rapaz forte, grande, musculoso, soldado de Saul. Alguém que estava à frente das batalhas, que lutava junto com Saul e sempre vencia. Então, imediatamente, Samuel falou pelos seus olhos: esse é o escolhido. Esse certamente é o ungido. Olha a postura dele. Olha o comportamento dele. Olha a forma que ele fala. A forma que se posiciona perante uma autoridade. Certamente este é o homem. Este homem era Eliabe. Mas a Bíblia fala, continuando o texto, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê o que o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Uau! Então quer dizer que o ungido, ele não é escolhido pelo que a gente vê. O que a gente vê, na verdade, não define o que está dentro. Mas o que está dentro sempre vai definir o que está no seu exterior. Isso é poderoso demais. Então, se você julga pessoas pelo que você vê, você está agindo de forma natural. Se você define características, personalidades pelo que você vê, você está agindo de forma natural. Você precisa pedir para Deus: me ensina a olhar o coração dos meus membros. Me ensina a olhar o coração da minha família. Me ensina a olhar o coração dos meus filhos. O Pedro e o Davi são uma bênção. Ele tem as suas dificuldades como filho. E sempre, quando ele faz algo errado, a minha primeira atitude não é julgar somente o erro. Mas pergunto para Deus: qual que é a intenção do coração em fazer isso? Por que eles agiram dessa forma? Por que eles, Senhor, estão se comportando dessa forma com a Soraya, ou com a escola, ou com a família? Então eu sempre estou buscando na parte de Deus como julgar o coração. Falar assim: eu não consigo ver o coração, nem você, mas o Senhor vê o coração. E Ele traz paz para você quando de fato o coração está correto. Porque assim, não, ele fez isso, é absurdo. A Soraya fala: o Pedro e Davi fez isso, é um absurdo. Eu falei: Soraya, precisamos entender, tá bom, eles fizeram errado, errou mesmo, errou feio, tem que se arrepender. Mas qual é a intenção? Porque se tiver intenção errada, vai ser disciplinado, vai ser castigado. Mas se a intenção foi boa, foi sem maldade, às vezes a punição, a disciplina tem que ser menor. Eu não julgo as pessoas somente pelo que eles fazem. Apesar que o que eles fazem demonstra que está no coração. Sempre é assim. Também é assim. Mas é uma sequência. Mas você não pode julgar a pessoa por uma única atitude. Samuel aqui tem um problema. É a primeira vez que ele foi julgar os filhos de Samuel. De Jessé, desculpa. Os filhos de Jessé. É a primeira vez que ele estava avaliando de forma espiritual. Ele poderia olhar para Eliabe baseado na aparência. Ele precisava olhar o coração. E é o que Deus faz. E no final desse texto, desse capítulo aqui, Deus fala que se tinha mais algum homem, um filho de Jessé. Aí ele fala: eu tenho um jovenzinho, 16 anos, magrinho, que nem o Derek. E ele está lá cuidando da minha família, que nem o Igor também, né? Magrinho, né? Que nem o Igor. E está lá cuidando das nossas ovelhas. Mas assim, estou resumindo, imaginando a cena. Mas assim, Samuel, se não são esses, certamente não vai ser aquele. Porque aquele nem homem de guerra é. Aquele nunca saiu do pasto lá, do cuidado das minhas ovelhas. Esses aqui sim. Eles têm características de líderes, reis de Israel. Mas aquele lá certamente não. Mas porque você está pedindo, eu vou chamá-lo. Aí ele chama Davi e o Senhor fala imediatamente: olha o coração de Davi. Este é o homem segundo o meu coração. Uau! Isso é poderoso demais. E nesta manhã, Deus quer te ensinar algo. Pare de ficar olhando o exterior das pessoas. Pare de ficar julgando as pessoas pela aparência. Pare de definir o seu casamento pelo que você vê.
Para de definir os seus filhos, a sua família, o seu futuro, baseado nas circunstâncias naturais que você está enxergando. Existe algo interior que Deus está formando dentro de você. E esse algo interior se chama um chamado para conquistar vidas para Jesus. Um chamado para prosperar como você nunca prosperou. Um chamado para viver o melhor do Senhor. Quem crê, diga aleluia bem forte. Fala para o seu irmão, tem um chamado para você. Então eu quero mostrar para você, baseado no livro, 5 mentiras que o diabo fala de quem é chamado. Existem 5 mentiras, baseadas no livro, tá? Então que o diabo está falando assim, olha, certamente essas pessoas não serão chamadas, porque elas são desse jeito. 5 características que o diabo fala para você, que você nunca deve confiar e levantar uma pessoa como essa. Porque você está olhando a aparência, são 5 características que mostram aparência. São 5 características que mostram o exterior das pessoas. E o principal alvo meu é para que você se enquadre. Pare de se olhar de forma natural. Pare de se olhar de forma carnal. Pare de se olhar baseado no seu passado ou que você está vivendo. Comece a olhar baseado na visão que Cristo tem a respeito de você. Você é amado, você é filho, você é rei, você é sacerdote, você é próspero, você é abençoado. Aonde você pisar, você vai tomar posse em nome de Jesus. Essa é a sua realidade. E a primeira mentira do chamado, das pessoas que acham que não tem chamado, é porque elas falam o seguinte: é mentira que Deus só chama quem é qualificado. Então, as pessoas acham, não, pastor, somente os qualificados, os mais capacitados serão chamados por Deus. Olha onde eu vim da favela tal, eu vim do bairro tal, olha o tipo de família que eu tive, mal estudei, mal terminei o colegial não, hoje é ensino médio, né? Mal terminei o ensino médio, nem faculdade eu fiz. Olha para os seus líderes, pastores. Olha, o irmão um é engenheiro, o outro é empresário, o outro é gerente de não sei o quê. Um rapaz que cata o lixo, uma mulher que é faxineira, eu não tenho capacidade para isso, afinal, não tenho qualificação. Mentira do diabo. O diabo cauterizou a sua mente sobre o seu chamado. Ele está te paralisando. Mas olha o meu casamento, olha os meus filhos. Você começa a qualificar aquele que tem que ser chamado por Deus, e você se enquadra no desqualificado. Não, eu não tenho capacidade. Deixa eu te falar, querido, Deus chama todos aqueles que são fracos diante da presença dEle. E olha esse texto, no capítulo 2, se não me engano, do livro, ele mostra a situação de Pedro. Irmãos, quando você escuta hoje de apóstolo Pedro, discípulo Pedro de Jesus, você acha que é um cara assim poderoso, e de fato foi. Mas o início da carreira de Pedro era um início traumático. Pedro, como o livro fala, era alguém, com certeza, era alguém que gostaria de ser um rabino em Israel. É como aqui no Brasil, todo molecada de 12, 13, 14 anos, 10 para cima, eles querem ser o quê? Jogador de futebol. Quer ser Neymar, quer ser Messi, Cristiano Ronaldo e assim por diante. Todo desejo, meu filho mais novo, Davi, ele sonha ser um grande jogador de futebol. Que Deus o abençoe, mas se não for chamado para ele, eu não quero. Mas voltando aqui para a palavra, nesse contexto, nesse tempo aqui, o ser jogador de futebol nessa época era ser rabino. Todo judeu, todo pai de crianças judias, eles queriam investir no filho para ser rabino. Então eles eram cuidados por rabino na sua primeira infância, treinado na Torá, treinado ali, e conforme eles iam crescendo, os rabinos falaram, vou continuar com esse porque esse tem potencial. Olhando o exterior. Esse aqui, infelizmente, não conseguiu avançar. Toma para você, papai e mamãe. E isso acontecia até os 30 anos de idade. Até falei para a esposa, então foi por causa disso que Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Já percebeu isso? Durante 30 anos, Jesus andou juntos aos rabinos, com o objetivo de aprender com os rabinos. Então, até a lei do judaísmo, na época, ele obedeceu. Quando terminou os 30 anos, ele começa o ministério de 3 anos e meio. Poderoso isso. Mas entendi, até isso, Jesus se submeteu à lei dos homens. Poderoso demais.
Mas só que Pedro não foi classificado. Eu não sei se foi lá com 5 anos, por volta dos 15, 20 anos de idade. Não sei qual foi a idade. Mas só que ele foi reprovado. Fala para o seu irmão, reprovação. Então Pedro foi reprovado pelos rabinos. E normalmente quem era reprovado como rabino, ele voltava para casa e exercia a função dos seus pais. Provavelmente por isso que nós achamos que os pais de Pedro, a família de Pedro, era pescador. E eu imagino, Pedro era emocional, irmãos. Pedro era alguém assim, sangue quente. Pedro é alguém que muito convicto queria. Ele ia para cima de tudo. Então, nós percebemos que Pedro tinha um certo sentimentalismo. Ele era sentimental. Ele agia por impulso. Quando ele escutou o não, rapaz do céu, ele deve ter ficado muito mal. Ele deve ficar muito em crise. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sou mais fleumático, mais tranquilo. Mas o meu filho Davi, ele é bem sentimental. Quando ele escuta o não, ele fica muito mal. E não fica mal durante um dia não, vários dias. Quando as coisas não funcionam como ele gostaria que fosse, ele fica muito chateado. E demonstra isso nas suas atitudes no dia a dia em casa. Eu imagino Pedro, almático, alguém que não sabia que sabia o que queria e não conseguiu o que queria, que era ser rabino. Então ele foi pescar. Eu acho que ele pescava todo dia, assim, meu Deus do céu, eu sou incompetente, eu sou um desqualificado. Realmente eu não vou conseguir ser nada nessa vida. Afinal, eu não consegui ser rabino. Nossa, eu envergonhei a minha família. Nossa, que vontade de morrer. Porque afinal, aquilo que eu gostaria, que era meu sonho, não aconteceu. Agora eu pergunto para você e eu pergunto para mim também. Quantas vezes você se decepcionou com aquilo que você não alcançou? Quantas vezes você se decepcionou em não ter alcançado o alvo, lá na família, o casamento, irmãs que querem casar ainda, irmãos que querem casar e ainda não chegou. Quantas decepções tem carregado o seu coração? Levado você à frustração, é o que aconteceu com Pedro. E essa frustração é porque ele não se sentia qualificado. Aí Jesus aparece na história. Jesus aparece na história para trazer uma experiência. Fala comigo, experiência. Fala para o seu irmão assim, todo fraco, quando está na presença de Jesus, terá uma experiência. Então você precisa entender. Você não precisa ficar reclamando, murmurando. Você precisa estar na posição de fraco, desqualificado, no caso do Pedro, na presença de Jesus. Jesus já era rabino. Tinha 30 anos, começou o ministério de Jesus. Ele estava escolhendo os seus 12. Ele aparece para Pedro e fala, vamos pescar. Pedro reconhecia Jesus como rabino. Até pela vestimenta, pela forma que Jesus se comportava. Eu acho que quando ele viu o rabino lá perto dele, ele falou, meu Deus, era meu sonho ser assim. Era meu sonho estar nessa roupa, com essa postura, com essa fala. Mas só que eu não pude, sou desqualificado mesmo. E ainda assim, eu pesquei a noite toda, e ainda eu vou ter que obedecer o rabino, porque ele tem autoridade. Ah, vamos lá então. E ele vai. Eu penso assim, um sentimento maluco. Eu não sei se aconteceu com você isso, mas aquela vez, aquilo que mais te machucou, já aconteceu comigo algumas vezes, que precisa perdoar, é o que mais aparece para a gente. Aquela pessoa que você tem raiva, é o que mais você lembra. Aquela situação que mais te machucou, é o que mais toma o seu coração. Porque traz a memória, enquanto você não ser curado daquilo, vai ficar um looping, né? O tempo todo voltando para você. E o Pedro, com certeza, ele passou por muitos rabinos. E aí, um rabino para na praia, depois de uma noite cansada, de não pescar um peixe, e pede para ele, vamos voltar para a praia para pescar. Ele deve ter ficado muito louco, muito mal, muito bravo. Aí o que aconteceu? Ele falou, tá bom, vamos obedecer, pela sua palavra, vou obedecer. E ele tem uma experiência poderosa com Jesus. E aí Jesus, você está maravilhado com isso? Você está maravilhado com... Não, rabino. Não, Jesus. É porque realmente eu não confiei. Afasta de mim que eu sou um pecador. Ó, eu sou desqualificado. Eu sou alguém que não tenho capacidade nenhuma. E ainda assim duvidei de um rabino. Duvidei de Jesus. Afaste de mim. Eu preciso morrer. Eu não presto para nada nessa vida. Aí Jesus fala para ele, você ficou maravilhado com isso? A partir de agora, você não vai pescar só homens. Pescar somente peixe. Farei de ti pescadores de homem. Vem e me segue. Uau! Aquele sonho que queimava no coração de Pedro a vida toda, frustrado, desqualificado. O maior rabino de todos os tempos, daquela época e até hoje, o chama para ser discípulo dele. Uau! Que poderoso! Isso mostra aqui para mim e para você. Deus não está preocupado com a sua desqualificação. Irmãos,
eu pego no pé dos nossos jovens. Sempre falo para ele, eu quero os nossos jovens, a partir de 18 anos, fazendo faculdade. Eles sabem disso, eu pego no pé de todo mundo. Eu vou, pessoalmente, principalmente quem é líder de célula nos jovens, você está fazendo faculdade do quê? Quando termina? Quando começa? Eu fico no pé deles, está trabalhando com o quê? Vamos mudar de emprego. Eu não quero somente, não tenho nada contra você vender bala, água no farol. Mas só que se você tem 18 anos, vamos estudar para ter uma profissão melhor? Esse é o mínimo, porque eu quero colocar sonhos dele. E assim, eu faço isso por prazer, por amor. Eu pego no pé deles para avançar. E Pedro estava sendo chamado para o sonho dele. Pedro estava sendo chamado para viver aquilo que ele sempre sonhou. Então a falta de qualificação de Pedro não impediu dele ser chamado. Fala para o seu irmão, a sua falta de qualificação não é impedimento para você ser chamado. Os irmãos estão me entendendo bem? Então você precisa entender isso. Você foi chamado por Deus. Então pare de se desqualificar. Pare de aceitar. Mas pastor, o meu próprio líder fala que eu não tenho condições. Desculpa o que eu vou falar aqui. Líder, você está sendo boca do diabo nessa pessoa. Pega ele, né? Por quê? Porque você não pode desqualificar ou qualificar alguém. Quem qualifica e desqualifica é o Senhor Jesus. E todos aqueles que estão nele são qualificados pelo sangue de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Segunda mentira sobre o chamado. Pastor, Deus só chama aqueles que realmente têm todo conhecimento. Aqueles que se acham capazes, que realmente quando faz, acontece. É mentira. Porque é mentira que Deus só chama pessoas humildes. É mentira que Deus só chama pessoas que estão quebrantadas. Porque o primeiro ponto aqui mostra pessoas que são desqualificadas. Aí Deus as qualifica. Mas esse segundo ponto mostra pessoas que são qualificadas. E Deus também as chamam. Mas as chamam em que condição? Na humildade. Então o apóstolo Paulo era alguém religioso e aprovado na época. Ele era que nem Jesus, rabino, aprovado. Ele foi discípulo do maior profeta, maior rabino daquela época, Gamaliel. Ele tinha os ensinamentos, aos pés de Gamaliel, ele aprendia todo o judaísmo. E além de ser alguém rabino, chamado para essa função, ele ainda era cidadão romano. Ele trabalhava para Roma. Roma é como se fosse os Estados Unidos de hoje, a China de hoje. Uma potência. Ele trabalhava para o César da época. O governador da época. E a função dele é o quê? Fazer com aquele cristianismo barato de Jesus seja destruído. Então ele trabalhava perseguindo cristãos que se converteram ao evangelho da graça. Porque ele tinha convicção, eu sou qualificado para matar cristão. Eu sou qualificado para ser um perseguidor. E eu sei que eu vou receber honra. Irmãos, é mais ou menos o seguinte, ele trabalhava pensando, ele matava, ele prendia os cristãos pensando que estava agradando a Deus. É uma mentira na cabeça dele. Então ele era muito qualificado, ele era judeu, cidadão romano, tinha status de governo, tinha status de decisão, ele mandava e desmandava. E ele foi alguém escolhido por Deus. Por que foi escolhido por Deus? Porque Deus olhou para ele e disse, não, esse cara tem muito conhecimento. Ele tem acesso a lugares inimagináveis. Ele consegue chegar perto de pessoas e falar com pessoas que nem qualquer um que vai falar. Eu vou escolhê-lo. Mas só que é muito difícil convencer alguém muito sábio. Muito conhecedor da palavra. Alguém que tinha uma posição de glória. Vai lá pregar para o Lula. Vai lá pregar para o Tarcísio. Tarcísio fala que ele é crente, né? Cristão. Vai lá pregar para um governante poderoso, um dos ministros do Lula. Lá para o STF, pregar para os juízes. É muito difícil, porque eles têm palavras muito difíceis. Eles têm um conhecimento além do seu conhecimento. Ele conhece muita coisa além de que você conhece. É muito difícil pregar. Quem vai pregar para essas pessoas? Homens que nem Paulo. Homens que conhecimento. Ei, você que é médico, Deus te colocou lá porque não é qualquer crente que vai lá chegar e pregar para o médico. Ei, você que é advogado, Deus te colocou lá
não é porque você tem que ganhar dinheiro, porque não é qualquer pessoa que fala com um advogado. Ei, você que trabalha na polícia, não é qualquer pessoa que chega num comandante policial, um general, sei lá, as patentes lá. É você que está lá. Então Deus te colocou nessa profissão, Deus te deu essa posição, não é para que você seja arrogante achando que é capaz. Paulo era assim. Ele precisou, para mudar de postura e aceitar o chamado, ele precisou de um encontro com Deus. Fala para o seu irmão, encontro com Deus. Então, ele vivia cheio de orgulho de si. E aí o que acontece? Ele tem uma grande experiência com Deus. Deus, no caminho de Damasco, que ele ia perseguir cristãos, ia prender cristãos, ele tem uma experiência com Deus. E a experiência faz com que ele caia no chão e fique cego durante 3 dias. Mas só que ele ficou assustado, porque o próprio Senhor Jesus falou com ele. E irmãos, eu quero falar algo muito importante. Tem 2 formas de salvar pessoas na posição que tem Paulo. A primeira forma é pessoas do mesmo nível pregar o evangelho. Então não adianta, não é qualquer cristão que vai lá no médico e vai converter os médicos. Eu sei que tem às vezes a pessoa que trabalha com médico, prega o evangelho, ora, acontece isso. Mas quem vai conseguir convencer essas pessoas é somente o Espírito Santo de Deus. Paulo aqui, não adianta nenhum judeu ir pregar para ele. Não adiantava ninguém falar com ele, ele estava convicto que estava fazendo. O que aconteceu? Deus aparece pessoalmente e traz uma experiência para Paulo. Então, pessoas qualificadas também são escolhidas. Mas só que quando ele foi escolhido, ele fala algo muito poderoso. Considero tudo que tenho como refúgio. Traduzindo para você como cocô, como esterco. O meu conhecimento, minha posição de rabino, minha posição em Roma, não vale nada pelo conhecimento que eu tenho de Jesus Cristo. Opa, então alguém que é chamado, sendo qualificado, ele precisa voltar às origens da humildade. Então você que tem uma posição grande, pastor, eu não tenho tempo para pregar o evangelho. Eu não tenho tempo para ser pastor, eu não tenho tempo para ser discipulador. Amém, irmão. Eu não estou te chamando para você para uma função, eu estou te chamando você para um chamado. E aonde você está, você precisa exercer o seu chamado. Você precisa pregar o evangelho. Você precisa falar do amor de Deus. Você precisa responder aquilo que Deus espera de você. Você está no meio de pessoas que são pouco alcançadas pela igreja, mas Deus te colocou lá para trazer conversão, para trazer salvação, para trazer restauração de vida. Quem crê, diga amém. Fala para o seu irmão, você que é qualificado, você que está em lugar de honra, você também foi chamado. Outra mentira que falam sobre quem é chamado por Deus, é mentira que Deus só chama pessoas que têm experiência em escutar a Ele. Pastor, eu não consigo escutar a voz de Deus, eu não consigo experimentar Deus, como Deus vai me chamar, se Deus não falar comigo pessoalmente? E aqui eu quero mostrar a história rapidamente de Samuel para você, porque Samuel era uma criança ainda quando foi chamado por Deus. Samuel era alguém que não entendia. Naquela época, faziam anos, décadas, que Deus não falava com o povo de Israel. Samuel nasceu no meio de um povo que não escutava Deus. Ninguém mais conhecia a voz do Senhor. Ninguém sabia mais como Deus agia. Deus tinha se calado durante décadas, por causa do pecado do povo. E Eli, que era um profeta, para mudar essa situação, era um profeta fraco. Um profeta que perdeu os próprios filhos. Um profeta que estava, amargurado, frustrado da vida. Alguém que não escutava mais de Deus. Profeta que tinha a função de escutar a Deus e não escutava mais. Por causa do estilo de vida que ele viveu. E Samuel aparece nessa circunstância para ser chamado por Deus. A Bíblia fala que ele estava no quarto dele dormindo. Porque quando ele nasceu, Ana, sua mãe, ele já é um milagre de Deus. Ele é filho de uma mulher estéril. Prometeu que ia entregar para o Senhor o seu filho. Entregou. Samuel era cuidado por Eli. Ele cresceu com Eli, aprendendo a palavra de Deus com Eli. Mas ele nunca escutou Deus pessoalmente. Nunca falou com Deus pessoalmente. Então, às vezes, você está aqui, pastor, como você é um líder de célula, você não sei escutar Deus. Como você é um grande discipulador, você não tem experiência com o Espírito Santo, assim, é íntima. Eu concordo com você, sim. Mas isso não é motivo para falar que Deus não te chamou. Isso não é motivo para falar que Deus não te escolheu. Deus te escolheu, sim. E você precisa aprender a escutar a voz dele. Então Samuel ficou nessa crise. Na verdade não, Eli ficou nessa crise muitos anos.
Ele até desistiu. Mas certo dia Deus aparece para Samuel. E a Bíblia fala que Deus chamou ele por 3 vezes. Quando ele escutou a voz Samuel, ele levanta da sua cama e vai para a cama de Eli, profeta, e fala para ele: Senhor, eis-me aqui. Aí ele fala: não, eu não estou te chamando. Aí ele volta para a cama dormir. Segunda vez, na terceira vez, ele fala novamente: eu não estou te chamando. Mas a Bíblia fala que ele percebeu que o Senhor estava chamando Samuel. Aí deu uma orientação: olha, a próxima vez que escutar essa voz, você vai falar assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. Foi a primeira vez que Samuel escutou a voz de Deus. Então para de achar que você não tem capacidade de escutar a voz do Senhor. Ele aprendeu a escutar a voz de Deus por causa de Eli, mesmo naquela condição. Então quando o seu discipulador, quando o seu líder fala assim: olha, você tem um chamado de Deus, você às vezes não sabe escutar a voz de Deus. Às vezes não sabe escutar a direção. Irmãos, vamos ser sinceros. Quantos de nós sabemos como resolver casamento? Quantos de nós temos capacidade de resolver o problema da família, o problema do trabalho? Muitos de nós não sabemos escutar Deus. Não sabemos escutar a voz do Senhor. Mas não é porque você não escuta a voz do Senhor que você não é escolhido. Deus colocou pessoas chamadas Elis na sua vida. Sabe quem são os Elis da vida? Minha e sua? São nossos líderes, os nossos discipuladores, os nossos pastores. Aquela pessoa que está acima de você, que é responsável espiritualmente por você, te ensinar, te orientar, te motivar. Essa pessoa, ela vai muitas vezes te ensinar a escutar a voz do Senhor. Então quando alguém chega para você assim: olha, irmão, você tem potencial, Deus te chamou para coisas grandes. Por mais que você não escutou pessoalmente Deus, comece a acreditar. Porque se Deus está usando alguém para te falar sobre coisas do céu, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Para de recusar, para de negar o chamado, para de falar que não tem tempo. Eu não consigo escutar, Deus, eu não senti no coração. Essa palavra, eu não senti no coração, é muito relativa. Porque o seu coração pode estar ligado à sua alma, carne, sentimentos, ou o seu coração pode estar ligado ao seu espírito, que é a vontade de Deus. Agora eu pergunto para você: você é tão cheio de Deus a ponto do seu coração sentir somente o que o Espírito fala? Certamente não. Porque eu falo por mim, eu também tenho que toda hora me policiar, estar orando, para avaliar o meu coração, se o que eu estou sentindo é do Espírito ou é da minha carne. É do Espírito ou é dos meus sentimentos. Então, a grande maioria da igreja, infelizmente, ainda não tem essa maturidade de escutar o Espírito. Então, o não ao chamado, normalmente, está ligado à sua carne, está ligado às coisas do mundo. O seu não para o chamado tem a ver com coisas naturais. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele vai usar profetas, Ele vai usar circunstâncias, Ele vai falar com você. E Deus está te chamando nessa noite, essa manhã. Essa manhã você precisa responder ao chamado de Deus. Deus te escolheu. Fala para o seu irmão: Deus te escolheu, meu irmão. Quarta mentira sobre o chamado. É mentira que Deus só chama pessoas que são resilientes ao sentimento. Pastor, o que é resiliente? Resiste. Consegue não se abalar. Porque você deve ter escutado: para ser líder de célula, você tem que engolir muito sapo, viu? Para ser anfitrião, olha, você tem que ter um sentimento bom. Você pode ficar nervoso com os irmãos às vezes vão estragar alguma coisa na sua casa. Vai fazer isso. Para ser pastor, olha, tem que ter um ouvido bom, porque você vai escutar cada coisa. Então, pessoas dizem: pastor, eu sou muito nervoso, eu não posso ser líder de célula. Pastor, eu sou muito chorão, eu não posso avançar no chamado. Pastor, eu não consigo responder o chamado porque os meus sentimentos falam mais altos do que eu. É uma mentira. Porque os seus sentimentos não é o que te define. O que te define é a palavra do Senhor. Se Deus te escolheu, Ele vai mudar seus sentimentos. Se Deus te escolheu, Ele vai mudar suas emoções. Se Deus te escolheu, Ele vai levar você a uma vida plena nele. Diga aleluia. Moisés foi esse. Moisés era alguém frustrado até o seu chamado. Moisés, ele nasceu junto com o faraó e a princesa, lá no palácio, no Egito. Ele foi alguém tratado como príncipe, cuidado pela sua mãe, porque a mãe dele sempre ensinava a ele que ele tinha condições de libertar o povo.
O nome dele era Moisés, que significa no hebraico, saindo das águas, Salvador. Ele é um tipo de Cristo. Então ele assumiu a infância inteira, ele assumiu a posição de que ia ser um libertador. Certo dia a Bíblia fala que ele viu um soldado egípcio, maltratando um hebreu. O que ele faz? Chegou o dia do meu chamado. Eu vou fazer da minha forma, a coisa vai acontecer. Eu fui lá e matou o egípcio. Só que no dia seguinte, matou o egípcio, escondeu o corpo, não sei o que ele fez exatamente, a Bíblia não fala. E no dia seguinte tinha 2 hebreus brigando entre si. 2 irmãos que criam no mesmo Deus. Aí ele não foi matar, ele foi lá ser o juiz. Olha, não é bom vocês como irmãos brigarem dessa forma. Porque ele estava na posição, não, eu sou capaz, eu fui chamado para isso. Esse é meu nome, Salvador. Então eu vou libertar o povo. Vou começar aqui com pequenas atitudes. Aí ele começou com pequenas atitudes. Aí esse hebreu que estava brigando falou assim: você vai me matar igual você matou aquele egípcio de ontem? E a Bíblia fala que ele ficou assustado com essa conversa. Porque se chegasse no ouvido de Faraó, certamente ele seria preso ou morto. E a Bíblia fala que ele pega frustrado, porque o povo que ele estava querendo libertar foi o povo que estava acusando ele. Ele corre para o deserto. Ele vai para o deserto e a Bíblia fala que ele fica 40 anos. Fala comigo, 40 anos. Deixa eu te falar algo, Deus não vai te colocar 40 anos no deserto não, fique em paz. Algum princípio espiritual. O seu deserto vai ser do tamanho da sua fé. Quanto maior a sua fé, menor o seu deserto. Quanto menor a sua fé, maior o seu deserto. Porque o deserto é lugar de transformação. Deus quer te libertar e transformar a sua alma. Se você não responder em algumas áreas da sua vida, você vai ficar nessa situação o resto da sua vida. Deus não é masoquista, Ele não quer o seu mal. Mas se tem algo que você está vivendo, que está tirando você do rumo em Canaã, Ele vai ajustar por amor. Eu sou pai, eu corrijo os meus filhos, para eles não saírem do caminho. Eu corrijo meus filhos para eles não perder o foco da vida. Isso é amor. Então Deus não vai permitir. Deus vai permitir perdas, às vezes vai permitir. Não é que Ele faz, Ele permite. Circunstâncias difíceis para você crescer em fé. Eu tenho passado por um tempo de saúde bem complicado. E eu estou crescendo em fé. Uma área que pode ser que eu não tinha uma fé muito grande. Estou precisando crescer em fé. Então aproveita as circunstâncias difíceis para crescer. Mas Moisés ficou 40 anos lá porque ele estava frustrado. E não permitiu Deus trabalhar com ele. Não permitiu Deus transformar a vida dele. Então, aí Moisés podia falar assim: eu não tenho condição nenhuma. Eu sou muito nervoso. Eu sou alguém muito sentimental. Qualquer coisa eu quero abandonar as coisas. Qualquer coisa eu quero abandonar o casamento, abandonar o emprego, abandonar a família, abandonar a liderança. Porque eu sou alguém muito fraco sentimentalmente. Ou seja, Deus não pode me chamar. E aí você escuta isso e aceita. Aí a igreja está crescendo e você aceita. Você não prospera, você aceita. Porque afinal você é sentimental, você não dá conta. Deixa eu te falar algo. Existe alguém que dá conta que está dentro de você. E esse é o Espírito Santo de Deus. Ele dá conta de todas as coisas. E aí Moisés tem uma experiência. 40 anos frustrado lá. Deus falou assim: não, eu chamei Moisés. Mas eu preciso mostrar para Moisés que estou chamando ele. A Bíblia fala que no meio do deserto, uma sarça pega fogo e não se consome. Ela não é destruída. Ele olha de longe, porque certamente Deus levou ele a enxergar a sarça. Ele olha de longe e vai até lá. E ele tem uma grande experiência falando com Deus. E a partir dali ele muda de vida. Nessa época, irmãos, a Bíblia fala que todo aquele poder, autoridade que Moisés tinha, ele tinha perdido no deserto. Ele se tornou fraco no deserto. Ele era alguém gago, alguém sem expressão, sem autoridade, sem um grupo de pessoas que o admirava. Ele era alguém completamente destruído, emocionalmente. E aí Deus olha para ele agora: você está do jeito que eu quero. Porque antes, há 40 anos atrás, se eu desse o poder, você ia achar que a sua força e a sua capacidade livrou Israel. Agora sim você vai livrar Israel. Ele precisou de sinais de Deus. Ele precisou de um intérprete. Eu imagino ele falando com o faraó, Dudu. Parece um candidato aí. Aí Arão, ele está falando faraó. É que vim aqui para o povo.
Ó, ele está falando, vou libertar o povo. Oi? Pode deixar. Quer abrir para mim? Amém. Então ele ficou desse jeito. Mal, muito mal. Mas só que foi dessa forma que ele usou. Então, deixa eu te falar algo. Obrigado, querida. Deus abençoe. Então, assim, foi algo assim muito incrível. Porque alguém completamente incapacitado, gago, foi falar com o rei. É como se tivesse alguém aqui que completamente incapacitado foi falar com o presidente. Alguém que não tinha condições. Deus colocou ele nessa posição. Deixa eu te falar, querido. Você pode trabalhar o que for, você pode estudar o que for, você pode ser o mais qualificado. Não é isso que te coloca diante dos poderosos. O que te coloca diante dos poderosos, o que te prospera, o que muda a sua vida é depender completamente da presença do Espírito Santo. Eu preciso depender dele. E por último, a equipe de louvor já pode subir, por favor. Estamos terminando. É mentira que Deus só chama quem é visto. Tem um ditado aí no mundo que fala, quem é visto, quem é visto é lembrado. Mas só que na Bíblia não funciona isso. Sabe o que está escrito na Bíblia? No mundo fala, quem é visto é lembrado. Sabe o que está escrito na Bíblia? Quem é filho nunca é esquecido. Nunca será esquecido. Você pode estar em qualquer posição nessa terra. Se Deus te chamou, Ele vai tirar você lá de trás das malhadas e te colocar na posição de glória. Deus nunca esquece seus filhos. Então pare de querer ficar agradando homens. Pare de achar que os mais capacitados, os mais vistos são lembrados. As pessoas hoje, infelizmente, inclusive pastores, eles estão preocupados em ter quantos seguidores necessários no Instagram. Eu sinceramente, eu posto algumas coisas baseado para abençoar os irmãos da nossa igreja. Em nenhum momento, estou terminando já. Em nenhum momento estou pensando lá fora. Mas só que o engraçado é que todos aqueles que buscam essa glória, ser conhecido, acham que é isso que vai promovê-los. Mas sendo que o que te promove é estar no secreto junto com Jesus. O que te promove é estar no secreto junto com a presença do Senhor. O pastor Aloysio pregou algo que foi muito poderoso. Ele estava, alguns anos atrás, orando para que Deus desse um presente para ele. Aí Deus usou uma profeta para falar para ele, olha, aquilo que você está pedindo, por que você parou de pedir? E a Bíblia fala que ele escutou, ele falou no testemunho dele que ele escutou aquilo e falou assim, Deus estava escutando a minha conversa com a pastora Márcia. Sabe a sua oração lá no seu quarto? Deus está escutando todos os dias. Quando você para ler o livro, aquilo que está no seu coração, Deus sabe todos os dias. E Ele está falando para você nesta manhã, eu estou vendo. Por mais que as pessoas não confiem em você, por mais que a sua família às vezes não acredita mais em você, por mais que você mesma, você ainda se acha capaz, não se acha mais capaz, eu estou escutando o seu clamor e eu vou atender a sua petição. Porque eu sou Deus do secreto. Eu sou um Deus de intimidade. Eu sou um Deus que ama os meus filhos e vou colocar você em posição de honra. Essa situação foi de Davi. Irmãos, que todos nós tenhamos o coração de Davi. Todos os irmãos dele, eles eram soldados de Saul, menos Davi. Todos os irmãos dele eram considerados grandes guerreiros e aplaudidos por Israel, menos Davi. Davi cuidava das ovelhas do pai. Certa vez um urso abocanhou uma das ovelhas, e a Bíblia fala que ele pegou esse urso, estraçalhou, matou esse urso. Sabe para quem ele falou isso? Para ninguém. Outra vez um leão abocanhou outra ovelha dele. A Bíblia fala que ele foi atrás desse leão, tirou a ovelha da boca do leão e estraçalhou, matou o leão. Para quem que ele falou isso? Quem viu isso? Ninguém. Ninguém humano. Deus estava vendo. E quando ele foi ser ungido por Deus, na verdade quando ele foi ser ungido por Deus, ele não estava lá. Ele continuava trabalhando. Fala comigo, trabalhando. Querido, deixa eu perguntar uma coisa. Você quer crescer por qual motivo? Porque você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor de fato?
ou se você quer ser aplaudido pelos homens. Você quer crescer, avançar, cumprir o chamado, por quê? Para mostrar para todo mundo que você pode? Ou porque você ama o Senhor? Davi cuidava daquelas ovelhas, esse era o trabalho dele. E ele entendeu que da parte de Deus, cuidar dessas ovelhas era agradar o seu pai, Jessé, e o seu Deus. Então Deus te colocou na posição certa, no lugar certo. Mas você precisa fazer isso com amor, com zelo, como Davi fazia. Como Deus via que todos os dias Davi levantava e dormia, sendo zeloso com aquelas pequenas ovelhas, assim como Eliabe falou para ele. Deus colocou ele diante do maior desafio da história bíblica: enfrentar um gigante de mais de 3 metros de altura, Golias. Todo o exército de Israel, tremendo, com medo. Mas ele não. Ele fala, pastor, olha, ninguém sabe disso não. Porque eu só vou te falar isso porque você está com medo de enfrentar Saul. Mas o seu servo aqui já matou um leão e um urso, e matar esse gigante não vai ser nada para mim. Parece um tom de arrogância, né? Mas não, é porque ele estava querendo colocar fé em Saul. Você acredita no Deus que eu sirvo, que nós servimos, Ele vai nos dar vitória. Então no secreto é lugar de ter experiências com Deus. No secreto é lugar de você ter marcas profundas de Deus, que quando você for exercer o chamado, você não tenha dúvida. Irmãos, eu sou pastor hoje. Eu tive várias chances de sair do ministério, principalmente nos tempos mais difíceis. Eu tive várias chances, e eu não abri mão disso. Por quê? Porque as minhas experiências individuais com o Espírito Santo de Deus me sustentaram para estar aqui até hoje com vocês. Sabe por que você desiste no meio do caminho? Porque falta experiência no secreto. Sabe por que você abre mão do chamado? Porque falta experiência no secreto. Todo chamado tem experiência com Deus, e Davi era um desses. Tanto que ele mata Golias. Depois disso o próprio rei dele começa a perseguir durante 13 anos. Em nenhum momento ele falou, Deus, será que eu sou realmente ungido? Ele não tinha dúvida. Ele não tinha nenhum tipo de dúvida, simplesmente porque ele era alguém do secreto, que buscava a presença de Deus no secreto, que tinha experiência no secreto, que foi chamado no secreto. Na verdade, ele já sabia que era chamado desde antes da unção de Samuel. Ele sabia o que ia acontecer. Ele só sabia que ele foi chamado para ser rei. Deixa eu te falar algo: você foi chamado para ser rei e rainha. Você foi chamado para prosperar como nunca. Isso não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz: você vai comer do melhor dessa terra. A sua família vai se converter completamente, porque vai servir ao Senhor. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você nunca será atingido. Aonde você pisar a planta de seus pés, você vai possuir em nome de Jesus. Aonde a sua mão tocar, vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque você tem a marca do secreto. O sangue de Jesus está sobre você. Chegou o momento de você possuir, tomar posse dessa unção, porque você foi chamado para ser rei. Você foi chamado para ser sacerdote. Você foi chamado para crescer e avançar. Você foi chamado para expulsar demônios. Você foi chamado para curar os enfermos. Você foi chamado para abençoar com generosidade aqueles que precisam. Você foi chamado para expressar a glória de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos.